Essa série que a gente está continuando agora no mês de março é uma série chamada Princípio do Fim. Porque a gente acredita que o mundo vai chegar no fim. Pelo menos é o que a Bíblia diz, Jesus falou e disse várias vezes, e ele prometeu que viria a primeira vez e veio. E dividiu a história no meio. Tem gente que não aceita Jesus como Messias, tem gente que não acredita na história bíblica, mas o mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história no meio. Mais de 2 bilhões de pessoas nesse mundo se dizem cristãos. Então, ele disse uma coisa, eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Jesus disse bem assim: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. E ele foi levantado numa cruz, no Calvário, e ele atrai pessoas. E nós estamos aqui por causa disso, por causa dessa atração, que é o Espírito Santo que faz no nosso coração. Amém. Por quê? Por que acontece isso? A gente não vê Deus, a gente não tem um contato direto com Ele. O que motiva mais de 2 bilhões de pessoas no mundo dizerem assim, esse homem que viveu na terra não era um homem comum, não era só um profeta. Ele dizia que era o Filho de Deus e a gente acredita. Claro que tem denominações diferentes, tem crenças diferentes, mas a base é essa. E todo esse pessoal acredita na mesma coisa. Jesus é o Filho de Deus. Ele é quem Ele disse que era. A gente acredita. O que leva a gente a crer nisso? E essa convicção entra no nosso coração e leva a gente a tomar decisões na vida que outros falam assim, essa pessoa bateu a cabeça. Perdeu, né, Ana Luísa? Tem gente que fala assim, o que aconteceu? Você está diferente, está falando diferente, está pensando diferente, está agindo diferente, suas decisões estão diferentes. E a gente toma decisões com a convicção tão forte, que até deixa os outros admirados e até assustados. E hoje a gente vai falar um pouco disso, de pessoas assim, que essa convicção se tornou tão forte que elas foram capazes de dar a vida por isso. Olha só, se a história de Jesus, o que aconteceu com ele, fosse só um mito, ou fosse só uma mentira inventada, como que a gente explica certas coisas? Bom, todo mundo aqui, ou a maioria de vocês, conhece o meu amigo Rodrigo Silva. E eu me lembro uma vez que ele foi no Jô Soares, e lá na entrevista, o Jô perguntou uma coisa para ele muito interessante, sobre a ressurreição de Jesus, e o Jesus histórico. Então ele disse o seguinte, que a gente analisa a história e textos históricos diferente da arqueologia, que ele é um especialista em arqueologia. A arqueologia é baseada em fatos, você vai lá, você escava, você encontra os artefatos, você consegue datar, e aí chega a certas conclusões. Mas como que você analisa um texto histórico como a Bíblia? E olha só a explicação, como que isso é interessante. Ele dizendo o seguinte, que dos discípulos de Jesus, olha só, dos 12, Judas cometeu suicídio. Sobraram 11. Dos 11, só João, que era o mais jovem deles, que morreu de velho. 90 e poucos anos, eu calculo ali mais ou menos, não sabe exatamente a idade, mas ele viveu até o fim do 1º século. Todos os outros, o que aconteceu com eles? Eles foram, tem uma palavrinha, eles foram o quê? Martirizados, eram mártires. Ou seja, eles morreram por causa daquela história que eles pregavam, que eles ensinavam. E essa história tem uma parte fundamental, que foi a ressurreição de Jesus. A gente sabe que o povo islâmico, lá no Alcorão, fala de Jesus como um profeta, lá diz que ele realizava milagres, mas tem um ponto que o islâmico não crê, que Jesus era o Filho de Deus. E eles não creem no quê? Na ressurreição de Jesus. Tá, vamos dizer que é uma mentira, que inventaram a história. Que Maria Madalena inventou a história, que ela viu lá um homem que achou que era o jardineiro, falou com ele e não era. Que outras pessoas que viram, encontraram ele ressurreto, com marcas dos cravos nas mãos e tudo aquilo. Não, era uma mentira. Tá. Se fosse uma mentira, sabe o que ia acontecer? O que aconteceu depois da morte de Jesus? Ele foi ao céu, e aí diz que veio o Espírito Santo. Os cristãos foram aceitos em todos os lugares, os romanos aceitaram, os judeus, ficou tudo bem, beleza, tranquilo, foi isso? Foi o quê? Perseguição. Perseguição. E Jesus disse que isso aconteceria. E eles foram perseguidos mesmo a ponto de morrerem, de serem assassinados, de se tornarem mártires. Isso que o Rodrigo Silva falou lá no programa do Jô.
Se fosse uma mentira, ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá vida por uma mentira. Não dá. E mesmo que um ou outro louco desse a vida por uma mentira, 10 homens diferentes, com mente diferente, com a cultura, a formação, alguns eram irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João, mas eles estavam ali, todos eles deram a vida por essa mentira. Isso é uma evidência muito forte, que ou eles eram loucos, o que é muito improvável, 10 malucos, ou a ressurreição de Jesus foi algo tão impressionante, que eles viram com os próprios olhos, que eles não tinham como negar. E eles preferiram morrer por aquela verdade. Só que não parou aí. A partir daí, os cristãos foram perseguidos por pouco mais de 3 séculos. E muitos morreram. E Jesus disse que isso aconteceria. E ele disse que isso era um sinal da vinda dele. Ou seja, vamos fazer uma ponte. A gente sabe que lá no começo aconteceu isso. Mas o que está escrito então? Vamos ver o texto. Em Mateus 24, onde a gente está explorando, e Lucas 21. Mateus 24, verso 9, diz assim: então, Jesus disse, vários sinais da vinda dele. Ele disse, então sereis atribulados, e aí ele diz o seguinte, e vos matarão. Ou seja, muitos iriam morrer. Nessa perseguição, aqueles que amam a Jesus, que creem nele, seriam perseguidos e alguns iriam morrer, seriam mártires. E aconteceu ou não aconteceu? Naquela época, no primeiro século, segundo século, terceiro século, muitos cristãos foram mortos. Foram parar lá no Coliseu, em Roma, para serem devorados pelos leões e outros animais. Alguns queimados vivos, e alguns não dá nem para falar. Se você não sabe, eu não vou nem dizer. Você vai lá pesquisa o que quer dizer empalado. Essa é uma das piores mortes. Não vou dizer, você procura e pesquisa no Google o que é empalado. Terrível que fizeram com os cristãos. Eu tive a oportunidade de visitar Roma algumas vezes. Não sei se alguns de vocês tiveram a chance de ir. A gente não está muito longe, né? Estive lá no Coliseu algumas vezes. Vi algumas coisas, mas eu tive a oportunidade de visitar as catacumbas. Eu visitei 2 delas. Eu não me lembro agora, Domitila e a outra catacumba, um santo, não me lembro o nome agora. Perto da Via Ápia. Via Ápia é muito interessante, essa região de Roma, porque ela liga Roma até o mar Mediterrâneo. E ela é considerada a primeira estrada construída no mundo. Primeira estrada. Os romanos construíram ligando Roma até o mar Mediterrâneo, os navios chegavam e era ali a entrada para Roma. É uma estrada muito importante e até hoje tem nas ruínas do lado dela estátuas e muitas coisas comemorativas que os imperadores colocavam ali, mostrando as vitórias que eles tinham. Então, quando eles tinham uma vitória em algum lugar e expandiam o Império Romano, eles entravam por essa Via Ápia e o pessoal aplaudindo e fazendo aquela festa, o imperador desfilava por ali. Algumas pedras originais ainda estão lá. Eles mantiveram ela sem o asfalto ali, com as pedras originais da primeira estrada construída, está ali, e por aquela estrada, diz a tradição histórica, de Paulo chegou a Roma por ali. Foi ali que ele veio de navio e chegou em Roma passando por ali. Então, é uma experiência muito interessante. E ali na região da Via Ápia tem as entradas das catacumbas. São 800 quilômetros de túneis embaixo de Roma. O cemitério naquela época era lá embaixo. E você anda, é muito interessante, você entra ali e a temperatura, não interessa se é verão, se é inverno, qualquer época do ano, é 17 graus. É fresquinho. Sempre fresquinho, ali embaixo. E você vai vendo, de um lado, as aberturas onde eles colocavam os corpos, às vezes 2, 3, era um beliche ou triliche. E ficavam os mortos ali. E é ali que os cristãos se escondiam da perseguição. Os arqueólogos encontraram vários artefatos, pedras com símbolos cristãos lá embaixo, nas catacumbas. E eles se escondiam ali quando estavam sendo perseguidos. Porque ninguém tinha muita superstição na época, queria entrar no cemitério, onde estavam os espíritos, onde estavam os mortos. E para eles, que entendiam a Bíblia de outra maneira, não tinha medo nenhum de fantasma, eles faziam os cultos deles, os encontros ali, e é lá que eles fugiam e se escondiam, porque sabiam que ninguém ia entrar no cemitério. Então, os cristãos sobreviveram em Roma muito tempo dessa maneira. E foi essa perseguição terrível durante muito tempo. Até que a perseguição acabou
E Constantino, o imperador romano, juntou o paganismo com o cristianismo e misturou tudo, e aí não tinha mais perseguição. Aí o que acontece quando acaba a perseguição? Se você acha, pensa um pouquinho, que os cristãos se tornaram melhores cristãos ou piores cristãos? Quando tem perseguição, a gente fica mais firme naquilo que crê e questiona o que a gente crê e por que crê. Espera aí, por que tem oposição? Mas quando não tem mais, todo mundo relaxa e fica tranquilo. Então, é algo para a gente pensar, porque sempre houve perseguição religiosa contra o cristão, e Jesus falou que isso iria acontecer, e é um sinal da vinda dele. Então, se é um sinal da vinda dele, pense um pouquinho. É antes dele vir. Mas será que hoje está acontecendo perseguição a cristãos? Será que ainda existem mártires hoje? Nós estamos no continente europeu e aqui foi palco de perseguição a cristãos. E muitos cristãos morreram, como eu falei, no começo, lá em Roma, na Itália, e em outros lugares. Mas durante a Idade Média, né, haviam grupos que ficavam... Bom, primeiro, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia ela era copiada à mão, não tinha imprensa ainda. Poucas pessoas tinham algum acesso à Bíblia porque ela desapareceu. A igreja manteve ela fechada por muito tempo. E alguns grupos tinham partes da Bíblia. Era proibido. Eles não podiam ter. Não podia. Olha só que interessante. Quem proibia? A própria igreja. E perseguia quem tinha. Então, os valdenses e outros grupos que viviam nos Alpes franceses, suíços, italianos, naquela região, se escondiam em cavernas. E ali, para divulgar a palavra de Deus, o que eles faziam? Conta a história que alguns deles faziam o seguinte: eles faziam pão, as cozinheiras aí, né, Marineide? Faziam pão bem gostoso e davam de presente para um vizinho. O vizinho estava comendo pão e, de repente, tinha alguma coisa dentro do pão. Quando tirava, era um papel, à mão, parte do texto bíblico. A pessoa lia e ela tinha um pequeno acesso à Bíblia. Quem fazia isso estava correndo sério risco que era proibido. E durante essa perseguição a esses cristãos verdadeiros ali, o que aconteceu? Muitas vezes eles se escondiam nessas cavernas, e tem um livro histórico, conta essa história, chamado Grande Conflito. Ali conta o que aconteceu com eles. Muitas vezes eles descobriam onde estavam mulheres, crianças, famílias escondidas na caverna, e eles colocavam fogo na entrada da caverna. Aí a fumaça, aquela fumaça escura, ia entrando e sufocava todo mundo. Morria todo mundo ali dentro, sem poder respirar. Quantos cristãos perderam a vida, como Jesus falou, por amor ao nome dele? Mas e hoje? O que acontece aqui na Europa? A gente está tendo perseguição? Quando o protestantismo começou com Lutero, né, a reforma começou, primeiro foi 1400 alguma coisa, no país que hoje se chama República Tcheca, numa cidade chamada Praga. Não sei quem teve a chance de visitar lá. A parte central de Praga tem 3 igrejas, uma praça, e no meio tem uma estátua de um homem que ninguém faz ideia quem é. Jan Hus, ou John Hus, foi queimado ali naquela praça, em 1400 alguma coisa, por ser foi o primeiro reformador. Ele queria reformar a igreja. E ali está aquele homem, as pessoas vêm, visitam, as pessoas não fazem ideia. Hoje, a República Tcheca é um dos países mais ateus do mundo. Está entre o top 5, entre os 5 países mais ateus do mundo. Foi um país cristão, reformador. E hoje se perdeu. O que aconteceu com o cristianismo na Europa? Olha, para vocês terem uma ideia, a Holanda foi um dos berços do cristianismo, da reforma, do protestantismo. E o que aconteceu ali? Muito interessante. Muitos foram perseguidos na Holanda, vizinhos nossos aqui, né? Para você ter uma ideia, lá naquela época, século XVI, século XVII, conta nos livros de história que as mulheres, elas se preparavam, vestiam o melhor vestido e iam para se defrontar com a Inquisição, onde elas sabiam que iam morrer. Estavam indo para ou nega a fé ou morre. E elas sabiam que não iam negar a fé, vestiam o melhor vestido, como se estivessem indo para uma festa, para um casamento, sabendo que iam morrer. Chegavam lá e eram condenadas à morte.
E naquela época, em alguns casos, eram enterrados vivos. Já pensou? Dando a vida, entregando a vida, morrendo como um cordeirinho, como Jesus fez, sem se opor, sem lutar, sem reclamar, porque tinha uma fé e uma certeza, uma convicção tão grande, que eram capazes de dar a vida por aquilo que criam. Será que a gente é cristão assim hoje? A Holanda hoje também está nos 5 maiores países ateus do mundo. É um país ateu. A nova geração, quem já foi em Amsterdã, vê aquelas igrejas enormes. O que é? É igreja? Não é igreja, é o quê? Às vezes é um bar, às vezes é um nightclub, às vezes é uma biblioteca, às vezes é um museu, mas não é igreja. Não é. Está entre os países mais ateus do mundo. E olha a história. O que aconteceu ali? A gente precisa de uma razão para viver. Mas mais do que uma razão para viver, a gente precisa de uma razão para morrer. Porque senão a vida não faz sentido. E aí a gente vê o que acontece com jovens, com adolescentes, ou pessoas mais velhas que não têm sentido na vida. E a gente encontra aí, jogando a vida fora, desperdiçando em algum vício, em alguma coisa que tirou a pessoa do rumo, e ela está aí perdida, vivendo, desperdiçando as horas preciosas da vida, porque não tem razão para viver e não tem razão para morrer. Tem um filme fez muito sucesso, muito interessante, do Mel Gibson. Né? O Mel Gibson fez o Paixão de Cristo, mas ele fez um filme chamado Coração Valente, Braveheart. Já viram Coração Valente? A história de William Wallace, um escocês que lutou contra a Inglaterra. Tem uma frase que ele fala naquele filme que é fantástico, porque chega uma hora que ele está dando a vida pela liberdade do país, da Escócia. E aí ele vê que ele vai morrer, não tem jeito, e aí conversam com ele e dizem para ele, não, desiste de tudo isso aí, você vai morrer. E aí ele diz o seguinte, todo homem morre, mas nem todo homem verdadeiramente vive. Todo mundo vai morrer. Mas tem gente que está aí, que está respirando, mas não está vivo. Por quê? Porque não tem uma razão para viver. E ele estava dizendo, a gente está aqui sem liberdade, isso não é vida. Ele estava lutando pela liberdade. Quer dizer, a gente precisa de uma razão para morrer, e todo mundo vai morrer, mas e a razão para viver? Então o cristianismo dá esse significado para a pessoa, que as pessoas, ao longo da história, estavam dispostas a dar vida. E eu quero ler para você agora algo que eu achei muito interessante desse livro, chamado O Grande Conflito. Tá? No 2º capítulo, capítulo 2. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Olha só, a gente fica questionando, por que Deus deixa que as pessoas morram por Ele, sendo que Ele é todo-poderoso, Ele podia evitar que elas morressem? Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com Ele, a fim de que, quando encherem a medida da sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divina. Apressa-se o dia da sua vingança, no qual todos os que transgrediram a lei divina e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa de suas ações, em que todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. Deus é justo, Ele é amor, a gente tem livre-arbítrio, e as pessoas têm a liberdade de perseguir o povo dele, e Ele permite, para a gente ver como o mal é mal. Porque se não houvesse maldade nesse mundo, a gente não ia entender o que é pecado, e não ia ter desejo de buscar Jesus para dizer, eu quero sair daqui. A gente se acostumaria com isso aqui, a gente acha bom. Então Ele permite que o mal se revele. E quando Ele for dar a justa recompensa para esses que fizeram mal, ninguém vai ter dúvida. Vão entender, olha, Ele está sendo justo. Agora, tem uma outra coisa que diz aqui. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está em 2 Timóteo 3,12. Todo mundo que de coração segue Jesus vai ser perseguido. Por que não tem perseguição hoje mais na Holanda, né, na República Tcheca, na Bélgica? Por que aqui na Europa a gente não tá, os cristãos não estão sendo perseguidos? Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? Está adormecida. Por quê? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Os cristãos deixaram de ser cristãos verdadeiros e aí não tem oposição ao cristianismo. Está tão parecido
um cristão com uma pessoa que não é cristã na vida dela, que não tem motivo para perseguir, porque não tem diferença. E isso gera um problema, né? Porque a gente está numa cidade que tem muitos muçulmanos. E eles, na visão deles e no país deles, o país, a cultura, o povo e a religião é uma coisa só. Então, é um país islâmico, todo mundo é islâmico e segue o Alcorão e tal. Quando eles vêm para a Europa, e eles olham para a Europa é cristã. Só que não. Mas na cabeça na cabeça deles é. E aí eles olham como que o pessoal age e vive aqui, e eles falam, olha o cristão, e generaliza. E não é isso. Porque o cristianismo virou o quê? Virou uma coisa muito diferente do que já foi. E por isso que não tem mais mártir aqui. Mas em algumas partes do mundo tem. E eu quero mostrar para vocês agora o que realmente acontece no mundo. Ainda existem cristãos morrendo e sendo mártires, como Jesus falou, sinal da vinda dele. Os números que a gente tem a cada ano varia muito. Não dá para saber exatamente quantos cristãos são mortos por serem cristãos por ano. Mas o cálculo, mais ou menos, nos mostra que a cada 2 horas um cristão é assassinado no mundo por ser cristão. Então, milhares de pessoas ainda morrem, hoje em dia, sendo perseguidos por serem cristãos. Eu queria que colocasse lá aquele PowerPoint. Jesus disse o quê? Mateus 24, 9, vos matarão. Deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Passa lá, Maicon, por favor. Olha só. Este é o mapa do mundo onde a gente vê onde é mais difícil ser cristão no mundo. E tem alguns países que surpreendem. Por que aquele país está na lista? Mas olha só, América do Sul, em geral, é bem cristã, não tem perseguição ao cristianismo. América do Norte não tem. Mas na América Central tem um pouco. E a gente vai ver alguns países ali. E os motivos são diferentes, porque não são países islâmicos ali. Ali a gente tem muito cartéis, tráfico de drogas e a criminalidade, um tipo de máfia. Esse pessoal persegue cristãos. Em Colômbia, México, são os mais difíceis ali. Na África, a gente tem muito. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Mas o norte da África e o Oriente Médio são os países islâmicos. E ali é muito difícil ser cristão. É muito difícil. Ásia, naquela parte toda da Ásia, é muito difícil. Agora, Austrália, Nova Zelândia, Oceania, são originalmente cristãos. Mas a verdade é que já também são muito ateus. Na Austrália está entre os países mais ateus, está nos 10 mais ateus do mundo. Então a gente pode dar uma olhada nisso. Pode passar lá, por favor? Olha só, essa é a lista dos países, os 10 países onde é mais difícil ser cristão. E é daí que vem os mártires modernos. Não tem dúvida, né? Número 1 da lista, Coreia do Norte. Esse é o pior país para ser cristão, quase impossível. Afeganistão, Somália, Líbano, Paquistão, Eritreia. Eritreia é um país novo, não sei se vocês já ouviram falar, que saiu da Etiópia. Era uma parte da Etiópia, ali é muito difícil. Iêmen, países islâmicos, Irã, Nigéria e Índia. Está aí os 10 países onde é mais difícil ser cristão. Mas vamos entender e vamos ver algumas outras coisas. Passa lá para a gente. Esse já é um mapa de onde os cristãos têm enfrentado mais violência. Então, lá, América Central, olha lá, do México à Colômbia, a gente tem alguns países ali. Está um pouquinho clarinho ali Cuba, a Rússia, China, Índia, África, Oriente Médio. Então, aqui é onde tem sofrido violência. Naqueles países é onde é mais difícil ser cristão. Aqui, onde realmente parte para a violência. Vamos dar uma olhadinha na lista dos países onde se tem mais violência. Paquistão, Nigéria. Houve uma guerra na Nigéria e durante esse período de guerra, 90 mil cristãos foram assassinados na Nigéria. Por isso que ela está ali no topo. República Democrática do Congo, antigamente chamava como o Congo? Congo belga, né? Porque o Congo foi colonizado pela Bélgica e ali a perseguição ao cristianismo é muito forte. Moçambique está lá na costa leste da África e é um país, que língua que se fala em Moçambique? Português, colônia portuguesa. Tem muita perseguição, muita violência contra cristãos lá. Camarões também teve uma guerra, está tendo uma guerra, já está durando há muitos anos essa guerra lá, muitos cristãos estão morrendo lá.
Tem um paísinho no centro da África que chama República Central Africana. Na Índia, Mali, que é um outro país africano perto de Marrocos. Sudão do Sul, o Sudão recentemente se dividiu norte e sul. No Sudão do Sul tem muita perseguição, morte aos cristãos. E na Etiópia, como eu falei antes da Eritreia, a Etiópia aparece aí. Pode passar o outro lá para a gente ver. Onde os cristãos foram mais martirizados, onde mais morreu o cristão no mundo. Recente, esses dados aqui são dos últimos anos. Nigéria, como eu falei para você, essa guerra. No Congo, Paquistão, Moçambique, Camarões, Burkina Faso, outro país africano, República Central Africana e Mali. Então, maior parte na África. Quantos missionários, ao longo dos últimos 200 anos principalmente, foram enviados para a África? E a África se tornou um continente cristão. Mas olha só, o que acontece com cristãos na África? Em grande parte dos países, por motivos diferentes, são perseguidos e morrem. Milhares têm morrido. Tem mais uma lista para a gente ver. Onde igrejas foram mais atacadas, destruídas, queimadas ou fechadas? Bom, China, número 1, onde mais igrejas, milhares de igrejas todo ano são destruídas. Então há uma perseguição muito forte ao cristianismo. Na Nigéria, Angola, outro país colônia de Portugal. No Congo, Etiópia, Ruanda, olha quantos na África. Bangladesh já é do lado da Índia, e Índia, Paquistão também do lado da Índia. Então, aquela região da Índia e no México. Só que aí os motivos no México são outros. Não são os mesmos dos países islâmicos, não é uma questão religiosa. Aí já é uma questão da violência e dessas facções que tem por ali criminosas. Pode passar mais uma imagem. A gente fica pensando, né? O que leva uma pessoa a dar vida por Jesus? A dar a vida pela Bíblia, pelo cristianismo. Essa é uma das imagens mais chocantes. Se você for no YouTube, depois você pode ver o vídeo. A Líbia, que é um país muçulmano, vizinha do Egito. Então você tem o Egito perto de Israel. Do lado, vindo em direção à Europa, tem a Líbia. E ali tem um grupo de radicais islâmicos chamado, em português, ISIS. I-S-I-S. Então, eles realmente fizeram uma coisa terrível. Em 2015, quando eles pegaram 21 egípcios cristãos, porque tem muitos cristãos no Egito, inclusive eu tenho amigos brasileiros, pastores, que foram como missionários para o Egito, trabalharam um tempo ali. E esses 21 homens que estão de laranja, tem mais uma imagem, pode passar, por favor. Eles foram pegos pelo ISIS, e foram colocados contra a parede. Neguem Jesus, neguem o cristianismo e se tornem membros da nossa facção. E eles disseram, não. Os 21, e falaram, então vocês vão morrer. E eles preferiram morrer. Decapitados. Só que o ISIS fez um vídeo, documentário profissional, mostrando a execução deles e depois divulgou. Então, essa é uma praia no Líbano, isso aqui é o Mediterrâneo. Se continuar indo reto aqui, vai dar lá na Itália. 2015. E eles foram colocados 21 na praia, os homens de preto encapuzados ali, não dá para ver o rosto deles, atrás deles, para executar. E os 21, o vídeo mostra tudo, foram decapitados ali naquela praia. E eles deram a vida por Jesus, não recuaram. Coloca mais uma imagem, por favor. O Papa e o presidente do Egito construíram uma igreja em homenagem àqueles 21 homens. E essa é a frente da igreja. Jesus, e ali o rosto deles. Pode passar mais uma imagem? Olha só, é um monumento na entrada da igreja. Eles vestindo os macacões laranja ali, claro que na imagem não está a cor, mas eles estão ali, do jeito que eles ficaram, entregaram a vida por Jesus. Isso agora, na nossa época. Isso acontece todo ano. Mas isso foi filmado, então ficou muito evidente. Tem mais uma imagem. E ali está o nome de cada um deles. E dentro da igreja tem um museu, onde tem a roupa deles que eles encontraram, objetos pessoais, uma série de coisas colocadas ali dentro daquela igreja, homenageando aqueles 21 homens que deram a vida por Jesus. Cadê a Manu? Ela ficou envolvida com a história. Que bom, fico feliz que ela está ligada. Vamos pensar um pouquinho. Eles deram a vida por Jesus. Acho que a última imagem é essa aí. Isso. Pode deixar aquela imagem,
para a gente olhar o rosto desses homens. O que leva uma pessoa a dar a vida por Jesus? O que faz uma pessoa preferir a morte? Porque a gente fala, né? A vida é uma só. E você vai jogar essa vida fora? Vai jogar essa vida fora. Você tem a chance de viver e você diz, não, eu prefiro morrer. Eu vou dizer uma coisa para você. Claro que Jesus é honrado quando a gente dá a vida por Ele. E quando você prefere morrer do que dizer não para Jesus. E esses homens aí, sem dúvida nenhuma, né, vão ser recebidos no reino de Jesus, vão ser abraçados por Ele, porque nesse mundo, quanta gente morreu por Ele. Quem que foram os primeiros que morreram por Jesus? A gente não para pensar. Mas Jesus, quando Ele nasceu, Ele era um bebezinho. Tinha um rei chamado Herodes, que resolveu, inspirado por quem, né? Tirar a vida de Jesus. E aí ele fez uma atrocidade tremenda, um genocídio, né? O que ele fez? Manda matar todas as crianças, todos os bebês de Israel, porque eu quero pegar esse rei dos judeus. E esses bebês que não tiveram a chance de crescer e serem homens um dia, morreram. E literalmente, eles morreram por Jesus. Olha que coisa incrível. Um bebezinho, ele não sabe. Um dia ele vai saber no reino de Deus. Que ele nasceu, ele viveu muito pouco, mas ele morreu para que Jesus pudesse viver e um dia morrer por eles, para eles terem vida eterna. Esses foram os primeiros mártires que morreram por Jesus. E quantos milhares depois deles, até hoje, têm morrido e dado a vida por Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito sério. Jesus não quer que você morra por Ele. Não está no plano dele para a sua vida, que você morra por Ele. Porque morrer por Jesus, para mim, é relativamente fácil. Se acontecesse isso aqui comigo, e alguém me pegasse, me colocasse contra a parede e dissesse assim, nega a sua fé ou você vai morrer, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, mas eu vou pensar seriamente. Daqui a pouco eu vou ver eles de novo. E daqui a pouco eu vou estar com eles para sempre. E eu não sou louco de negar o meu Jesus que vai me dar vida eterna. Então eu sei a minha resposta se isso acontecer. Eu morro por Jesus. Eu morro. Só que morrer por Jesus é relativamente fácil. Sabe o que é difícil? E é o que Jesus pede de nós? Não é morrer por Ele, é viver por Ele. Jesus quer que a gente viva por Ele, não que a gente morra por Ele. E isso é que é ser mártir de verdade. Não é lindo a gente fazer parte desse grupo de mártires, aqueles que deram a vida por Jesus. Mas Jesus, que é outro tipo de mártir, é aquele que vive por Ele todo dia. É aquele que faz aquilo que a palavra de Deus diz. Quer me seguir? Jesus falou, então o que você faz? Toma a tua cruz todo dia e me siga. Morre todo dia por mim, seja mártir todo dia por mim. Morre nos teus desejos de pecado. Morre para essas coisas desse mundo e abre mão delas. Coloca o teu foco no meu reino e vive comigo, anda comigo todo dia, o tempo todo. Morrer por Jesus é fácil. Difícil é viver por Ele. Jesus não quer que você morra por Ele, mas Ele quer que você viva por Ele. E por isso que 4 pessoas aqui hoje, né, essa semana, completaram mais um ano de vida. Porque Deus deu para vocês mais um ano nesse mundo. Para quê? Para você viver por Ele. Não para morrer por Ele, para viver por Ele, para andar com Ele todo dia, para levantar de manhã, fazer a sua oração e falar, eu não sei o que vai acontecer hoje. Se vai ser um dia feliz ou não, vai ser um dia bom ou não sei, mas eu estou contigo. E hoje eu vou caminhar contigo, porque eu vivo por você. Eu caminho contigo. E Jesus está convidando a gente hoje para ser esse tipo de mártir. Tem gente morrendo por Jesus? Tem. E eu espero que nunca aconteça isso com você, mas se acontecer, eu espero que você saiba o que fazer nesse momento e dizer, não, eu não nego minha fé. Eu quero morrer por Jesus. Mas mais do que isso, que você tem o desejo no coração, eu vou viver por Ele. E aí a gente olha na Bíblia, quantas pessoas ali
que deram a vida para Jesus e viveram por Ele até o dia que Jesus falou, cumpriu sua missão. Paulo conta naufrágio, foi chicoteado, espancado, apedrejado, preso, passou fome, passou necessidade. Eu vivo por ti. Até o dia que ele cumpriu a missão, Jesus falou, pode descansar, virou mártir. Tantos outros que não foram mártir no fim da vida, mas viveram por Jesus e foram testemunha viva. José, lá no Egito, preso, 14 anos na prisão, não negou sua fé, depois foi honrado, acabou bem, viveu longa idade, não foi mártir, mas viveu por Jesus. Você acha que foi fácil? Ele enfrentou tudo aquilo. Daniel, na Babilônia, também viveu até 80, 90 anos de idade. Não foi mártir nesse sentido, mas viveu a sua fé, não negou a sua fé, teve coragem, foi até o fim. Enfrentou uma cova dos leões e não teve medo, não negou. Leão faminto lá esperando, ele foi. Não sabia se saía inteiro, saiu. Os amigos dele, 3, lá na Babilônia, o que fizeram? Entraram na fornalha. Eles viveram pela fé que eles tinham e estavam dispostos a morrer. E esses não foram mártires, mas foi muito mais difícil ter essa coragem de encarar a fornalha. Entrou e saíram inteiros. Isso vai acontecer com a gente. Você ama Jesus, quer ser fiel a Jesus, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, e às vezes você vai entrar na fornalha, vai encontrar com Jesus lá dentro e vai sair ileso. Alguns, quem sabe, não vão, mas não importa, porque essa vida passa para todo mundo, e todo mundo morre. Todo mundo morre aqui, uns mais cedo, outros mais tarde. Aqueles nenezinhos lá em Israel morreram por Jesus, morreram muito cedo. No fim todo mundo morre. O que interessa é o que acontece no meio do caminho, entre o nascimento e a morte. Como que eu estou vivendo? Eu vivo por Jesus ou não? É isso que a gente tem que pensar e decidir. É isso que a gente tem que pensar todo dia. Eu vivi hoje por Jesus. Quando chega no final do dia, você vai para a cama, coloca a cabeça no travesseiro, faz um balanço do dia. Eu caminhei com Ele, Ele estava comigo, eu convidei Ele para estar comigo. É assim que a gente tem que viver, e é isso que interessa, o que acontece no meio dessa jornada entre a vida e a morte. Caminhar com Jesus. Então nesse momento eu quero convidar para vir aqui as pessoas que eu falei, que fizeram aniversário, porque a gente vai orar pedindo a Jesus para entrar no nosso coração, na nossa vida, para a gente ter coragem de ser mártir por Ele se for preciso. Mas o desafio maior não é morrer por Jesus, o desafio maior é o quê? Viver por Jesus. É andar com Ele todo dia, é ter essa comunhão com Ele e saber, eu estou aqui, tem um motivo, eu tenho uma razão para viver, né, Valéria? Vem aqui. Deus me deu mais um ano de vida para eu viver por Ele. Chega aqui juntinho. Cadê a Carla? Carla, vem aqui. Todo mundo vem aqui agora e a gente vai fazer o nosso círculo de oração, como a gente faz toda semana. Aí vocês podem começar por aqui, termina aqui na Carla, porque a gente vai orar. E eu quero orar em especial por vocês, porque vocês são um símbolo disso. Deus deu fôlego de vida para a gente, para o ser humano. E a gente está respirando, uns há mais tempo, outros menos tempo. A gente está aqui vivo porque Ele mantém a gente vivo. Porque Ele deu para a gente essa bênção da vida, para a gente viver por Ele. Para a gente viver por Ele. Se for preciso morrer por Ele, que a gente morra. Mas Ele não quer que ninguém morra por Ele. Ele precisa de testemunhas vivas do seu amor. Ele precisa de pessoas que os outros olhem e digam assim: ela esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. E Jesus mesmo falou isso no capítulo 17 do livro de João. Quando Ele falou para os discípulos dele, sabe o que Ele disse? Que vocês sejam um, que vocês estejam unidos. Quando o mundo ver o amor que vocês têm um pelos outros, a unidade que vocês têm, eles vão perceber que vocês estiveram comigo. Olha que lindo. E é por isso que a gente faz esse abraço aqui, para mostrar que a gente ama um ao outro, que a gente é um grupo unido, porque a gente esteve com Jesus e aprendeu com Ele, que é amar. E é isso que é viver por Jesus. Viver por Jesus é amar Ele sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a gente ama a gente mesmo. É a gente tendo esse relacionamento de amor, se importando, cuidando, ajudando quando alguém precisa, tomando conta uns dos outros. Que Deus abençoe vocês que fizeram aniversário. A gente vai orar agora por vocês e por todos que estão aqui e quem está online também.
que a gente receber essa bênção de Jesus. E se você veio aqui, eu vou dizer uma coisa: você está vivendo por Jesus. Você não pode desistir, desanimar. Você tem que continuar. Tem que sair daqui, passar a semana com Ele e voltar aqui semana que vem com um sorriso no rosto, dizendo assim: eu andei essa semana com Jesus. E aí, semana que vem, quem sabe você vai dizer assim: foi uma semana feliz, Ele estava comigo o tempo todo e eu senti. Ou talvez você vai chegar semana que vem e dizer: não foi fácil, eu tive perseguição essa semana, enfrentei lutas, enfrentei dificuldades, mas Ele estava comigo, do meu lado. Ele me ajudou, Ele me apoiou, Ele mandou alguém para me ajudar, Ele mandou alguém para me apoiar. Eu senti a presença dEle. Experimenta fazer isso. Acorda de manhã, primeira coisa, conversa com Deus, ora, fala com Ele. Diz assim: Senhor, caminha comigo hoje. Durante o dia, aconteceu alguma coisa, faz igual Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Acha um lugarzinho tranquilo, nem que seja num banheiro, fecha a porta. Não tem problema, Deus está lá com você. Aí você ora e fala com Ele: hoje não está fácil, eu preciso da sua presença. Continua com Ele. Chega no final do dia, agradece. Tanta gente morreu hoje, eu estou vivo, eu estou viva, graças a Ti. E aí você vai todos os dias andando com Jesus, vivendo por Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente está na Sua presença hoje, e a gente refletiu e pensou sobre todos aqueles que viveram desde o Teu nascimento aqui nessa terra até os dias de hoje. Quantas pessoas, milhares, morreram por Ti, foram mártires. Eles entregaram a vida por Ti, começando com aqueles bebezinhos que morreram para que Jesus pudesse viver. Até hoje, milhares de cristãos perdem a vida no mundo, e a gente está aqui com vida, porque o Senhor não quer que a gente morra por Ti, a gente precisa viver por Jesus. Abençoe cada um que está aqui hoje, especialmente essas 4 mulheres maravilhosas que o Senhor trouxe ao mundo e mantém elas vivas, e essa semana completaram mais um ano de vida. Abençoe a elas, e obrigado pelo aniversário delas, onde elas celebram a vida hoje aqui na Tua presença, agradecendo a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Abençoe cada um que veio aqui hoje, despendendo esse tempo na Tua presença. Dê a cada um a Tua bênção, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito, do Teu amor, e que possamos ver o testemunho desses que queimaram, foram enterrados vivos, devorados por animais, que não tenha sido em vão a morte deles, mas que seja um testemunho para nós, de que nós também podemos viver e morrer por Jesus, a razão maior para estar aqui, porque nós vamos ter uma vida eterna na Tua presença. Leva-nos daqui com Teu amor, com segurança, mas com a certeza de que estamos sempre na Tua presença, vivendo por Ti, para que a nossa vida tenha sentido e tenha razão de ser, e que a nossa morte um dia também não seja em vão, mas também, se for da Tua vontade, que tenhamos o privilégio de ainda em vida ver a volta de Jesus, que vai acontecer em breve, pois nós vemos os sinais do princípio e do fim acontecendo ao nosso redor. Colocamos tudo que somos e temos no Teu altar, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e oramos por isso em nome de Jesus. Amém.